Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Tomai assento em nome de Jesus, amados. Vamos meditar na palavra nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 do Apocalipse, versículo 21. Culto de ensino da palavra de Deus nesta noite. Eu quero saudar também a vocês que estão em casa nos acompanhando pela live. Santa e doce paz a todos, uma ótima noite. Que Deus os abençoe no lar, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Glória a Deus. Vamos meditar na santa, bendita, inerrante, infalível palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mais uma vez, toda a igreja junto conosco nesse instante. 1, 2, 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assentai, glorificando a Deus nesta noite. Exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu separei nesta noite, guiado pelo Espírito de Deus, um texto que ora nós lemos, no capítulo 3, escrito por João, na ilha de Patmos, e para nós falarmos sobre a fé nesta noite. Existem alguns tipos de fé. Eu não quero falar sobre a fé natural. Não vim falar sobre esse tipo de fé. Fé natural todos têm. A fé natural, um bebê, ele tem. Quando ele vê a sua mãe ou alguém de confiança, logo ele se atira nos braços da mãe, porque ele tem a fé que esta pessoa não vai deixar ele cair. Esta é uma fé natural. Mas não é sobre essa fé que venho falar nessa noite. Eu falo sobre a fé invisível, a fé que você não vê, fé firme fundamento das coisas que se espera, não se vê, que não existem, que ainda não aconteceram. A fé sobrenatural. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele vai escrever aqui as cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele vai falar aqui no capítulo 3 que nós lemos, e no versículo 21, ele está falando aqui a igreja de Laodiceia. É a 7ª carta do apóstolo São João, que Jesus confiara em suas mãos. Então ele escreve à igreja de Laodiceia dizendo sobre vencer.
Se você observar as 7 cartas do apóstolo São João, ele sempre vai dizer: e há o que vencer, e há o que vencer. Sempre o apóstolo São João, guiado por Jesus Cristo, ele vai falar sobre uma premiação. É para aquele que vencer. Nós estamos falando exatamente sobre uma competição humana, mundana. Estamos falando sobre uma carreira de fé. Estamos falando sobre uma vida de fé. Estamos falando sobre a vida cristã. Sobre o nosso dia a dia. Sobre o nosso caminhar nessa terra. Sobre o processo que nós passamos durante a nossa vida. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que neste mundo que nós vivemos, nós teríamos aflições. E estas aflições, elas vêm na nossa vida como um combate, irmãos. Cada um de nós é um guerreiro e luta. O homem, a mulher, ele já luta lá no ventre, lá na madre de sua mãe. Lá já começa a luta, não é verdade? Lá já vai começar a luta do ser humano, não é? Para a fecundação do óvulo feminino, há aquela competição, não é? Então, ali o ser humano já começa a lutar, já começa a combater, já aprende desde cedo a lutar. Esta é a vida do cristão. E o apóstolo São João, nas 7 cartas às igrejas da Ásia, e sempre escreve: ao que vencer. Sempre vai ter um prêmio para aquele que vencer. Agora, irmãos, só vence aquele que compete, que combate, que luta. Só vai ter vitória aquele que lutar, que combater, que gemer neste mundo. E aqui nós temos algumas referências para nós discorrermos nesta noite e falarmos um pouco sobre a fé. Eu até separei um tema para essa mensagem, esse ensino nesta noite: a vitória que vence o mundo. Guarde isso no teu coração nessa noite: a vitória que vence o mundo. Sem mais perca de tempo, vamos para a primeira carta do apóstolo São João. João, capítulo 1 João, cartas, irmãos, antes do Apocalipse. Olha aí, você está no Apocalipse, é só voltar um pouquinho. As cartas do apóstolo São João. A primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo 4. Dá uma olhadinha aí para você ver. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5 e o versículo 4. Hoje eu vou contar com a participação dos irmãos. O missionário está conosco nesta noite, louvado seja Deus. Veio direto do trabalho para preparar, fazer a preparação como um bom obreiro, para fazer a preparação para o culto. E aqui estamos nós. Eu vou pedir para o missionário fazer essa leitura para nós. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Que diz lá, missionário, por gentileza? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então veja que o apóstolo São João, o mesmo apóstolo João que escreveu as cartas ditadas por Jesus e pelo Cordeiro, quando ele é assunto ao céu de glória, ele é levado por Jesus ao céu, e lá Jesus dita as cartas para ele. O mesmo João que escreveu essa carta, ele está dizendo aqui que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória
do crente que vai vencer esse mundo de injustiça, de confusão, esse mundo de idolatria, de paganismo, esse mundo de mentira, de ilusão, de falsas cores, de interesses. Esta vitória é a fé. E João ensina para nós desta forma. Que é a fé, mas é a fé sobrenatural. Não é a fé naquilo que você vê. Não é a fé no governo. Não é a fé no homem. Não é a fé no pastor. Não é a fé no templo, na igreja. Mas é a fé em Jesus. É a fé em Jesus que vai vencer o mundo. Que vai vencer essa luta que você passa, que você vive. Quantas pessoas dizem: será, meu Deus, que esse sofrimento na minha vida nunca passa? Quantas vezes o ser humano diz desta forma? Quantas vezes o ser humano balbucia com lágrima nos olhos desta forma? Diz assim: Senhor, será que eu nasci para sofrer? Será que isso só acontece comigo? Será que esse sofrimento não vai passar nunca? Será que essa dor nunca vai deixar meu corpo, a minha vida, a minha alma? O apóstolo São João, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele responde que é a tua fé, a nossa fé, que vai vencer essa dor, que vai vencer essa dúvida do teu coração. Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão gritando por socorro? Nós estamos aqui no templo, um lugar preparado por Deus. Deus levantou obreiros que estão aqui na casa, trabalhando, para expressar o amor de Deus através de sua palavra. Nós estamos aqui, seguros, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, vamos pensar um pouco. Quantas pessoas lá fora estão longe deste abrigo que você tem neste instante? Quantas pessoas dizem assim: se eu tivesse mais uma chance, se eu tivesse mais uma oportunidade, eu queria vencer na vida. Só existe uma forma de vencer, irmãos. É pela fé. O dinheiro não pode vencer. O dinheiro não pode vencer o coronavírus. O dinheiro não pode vencer o câncer. O dinheiro não pode vencer o suicídio, a depressão, as possessões. O dinheiro não vence, mas a fé vence. A fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Missionário, por gentileza, só um missionário, irmãos. Volta lá no primeiro capítulo de João, no capítulo 5, 1 João, e por gentileza, lê para nós os 3 primeiros versículos. O missionário leu o versículo 4, irmãos. Agora ele vai ler o 1, o 2 e o 3. Você só acompanha. 1 João, você que está em casa, 1 João, capítulo 5. Versículos 1, 2, 3. O quarto o missionário já leu. Acompanhe conosco. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém, irmãos? Reparem no final desta leitura do servo de Deus missionário Mateus. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quantos que abandonaram a Cristo? Porque diz assim: eu não consigo viver um sistema de igreja, eu não quero mais
está no meio do sistema da igreja, que é gerado por homens, que é governado por homens. Jesus disse que os mandamentos dele é leve, não é pesado. Por que muitas pessoas vão embora, aceitam Jesus, passam um tempo na igreja e deixam de olhar para Cristo, olhando para os homens, seguindo doutrina de homens que não leva ninguém a nada, e depois estão enfadadas do sistema humano, de doutrina de homens, se zangam, e depois generalizam todos os obreiros e ministérios e denominações, e diz assim: eu não vou mais em igreja nenhuma, porque o pastor não me visitou, porque o irmão não me cumprimentou, porque o pastor não deixou eu cantar na igreja, porque o pastor não me deu uma oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que carregam esse peso estão carregando errado. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, é leve. Mas muitos querem tomar o jugo de homens, doutrinas de homens, e não suportam mais, e diz: esse fardo é muito pesado. Você está carregando um fardo que não é teu. A Bíblia diz: ele tomou sobre si. Descansa no Senhor. Pare de olhar para o sistema e para os homens. O homem não pode te dar nada, Jesus pode te dar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ele disse: os meus mandamentos não são pesados. Recebe aí onde você está, aqui na igreja. Recebe o suave fardo de Cristo. Você aí em casa, em nome de Jesus, recebe agora o suave, o delicado fardo de Jesus na tua vida. Ele tem paz para te entregar. Jubila, ó filha de Sião, ó glória. Amados, quando nós falamos sobre fé, e João já disse para nós que ela é a chave da vitória, ela é a ferramenta que vai abrir a nossa vitória para com Deus. A fé, ela vence o mundo. Não adianta nós agarrarmos em outras coisas, repetições, dogmas, autoajudas. Isso não vence o mundo, senão estava escrito aqui na Bíblia. Isto não vence o mundo. A boa oratória também não pode vencer o mundo. Os dons, os talentos, não pode vencer o mundo. Agora vamos dar uma olhada num livro que fala muito de fé, para que nós venhamos aumentar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais esse tema nesta noite. Vamos para o livro de Hebreus, irmãos. Com a tua Bíblia aberta, vai voltando aí. Vai voltando que você vai logo achar o livro aos Hebreus aí. Vai voltando. João, 1 João, você vai voltando. 3ª, 2 João, 1 João. Vem voltando que você vai logo encontrar o livro aos Hebreus aí. Vai voltando, você vai encontrar. Não está longe, tá bom? No finalzinho da tua Bíblia. Não precisa ir para muito longe não. Vai voltando que você vai encontrar a carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Isto. Os irmãos ajudem. Os irmãos que têm um pouco mais de habilidade, ajude os demais. Hebreus capítulo 11, irmãos. Versículo 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. O que diz lá, missionário? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e para a salvação da sua família,
preparou a arca, pela qual fé condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Está vendo, irmãos? Isso daí, esse fato, esse feito de Noé, que foi chamado por Deus e foi avisado por Deus das coisas que ainda não tinham acontecido. Sabe que coisa era essa? A chuva. Ainda não tinha chovido sobre a terra, irmãos. A terra que a água que molhava a terra era o orvalho. Não tinha chuva na terra. E Noé foi avisado que ia chover. E Noé acreditou pela fé, irmãos. Pela fé, Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu. E construiu a arca, colocando dentro a sua família e um grupo de animais ordenado por Deus. Pela fé, avisado Noé das coisas que ainda não tinham acontecido, ele obedeceu a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Atenta bem para o que o Senhor quer dizer nesta noite. Deus, Ele também quer nos avisar das coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. Sabe? Aquele sonho que você tem? Sabe aquele desejo do teu coração de alcançar algo novo? Sabe aquele sonho que você tem de alcançar a promessa que Deus te fez? Deus, Ele está nos avisando nesta noite das coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. Recebe nesta noite e pela fé sobrenatural, tome posse nesta noite daquilo que ainda não aconteceu, mas o que você já espera há muitos anos. Você que está em casa, recebe, toma posse nesta noite. Deus está te avisando das coisas que ainda não aconteceram na tua vida, mas que há anos você espera. Tome posse nesta noite, em nome de Jesus. As pessoas passavam e viam Noé construindo algo muito grande. E um perguntava para o outro: o que está acontecendo? Para que isso? Para que se não tem chuva? Para que um barco se não tem chuva? Alguns diziam, um olhava para o outro e dizia: Noé, você vai navegar onde? Na terra? Noé, você vai navegar sobre as pedras? Você vai navegar como se não tem água? Às vezes zombam da tua fé, né? Às vezes zombam de ti, zombam da tua fé. Diz para você: mas você vai lá naquela igrejinha? Você vai fazer o que naquela igrejinha? O que você vai fazer naquela igrejinha? Às vezes zombam da tua fé, né? Zombaram de Noé também. Quantas pessoas dizem para você, você que está em casa também, as pessoas dizem assim para você: você vai fazer o que na igreja? Ah, mas você é crente agora? Para quê? Qual que é a diferença? O que você ganha com isso? Zombaram da tua fé. Mas o que não sabem é que é esse tipo de fé que vai fazer você vencer. É a fé naquilo que você não está vendo. É a fé naquilo que nunca aconteceu. Noé foi zombado o tempo todo, mas o tempo todo ele não parou. Mesmo sendo zombado, sendo humilhado, ele continuou com as mãos ocupadas no trabalho. Enquanto zombam de você, só quem tem fé, só quem entende o que estamos pregando nesta noite. Enquanto zombam da tua fé, a tua mão tem que estar levantada.
Enquanto o inimigo levanta alguns para zombar da tua fé, para zombar da tua escolha, da tua opção de servir a Deus, a tua mão tem que estar ocupada servindo a Ele, a tua mão tem que estar para cima e dizendo, só o Senhor é Deus. Alguns dizem para você, aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus que você serve, que deixou acontecer isso com você? Você levanta a mão e diz, o meu Redentor vive, e eu sei que se levantará em meu favor. No versículo 8, mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 8, veja o que está escrito. Por gentileza, missionário. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Veja, gente. Observe. Abraão, no meio da sua família, no meio da sua parentela, nos costumes, as tradições familiares, e nós estamos chegando no final do ano, né, irmãos? Nós estamos chegando nas festas tradicionais, aonde se reúnem, se agrupam as famílias, e os costumes e as tradições, né? As pessoas estão talvez felizes agora, porque vão se juntar. Só que a Bíblia diz para que nós se ajuntamos para o bem, e não para o mal. Acontece que às vezes, parece que estão se unindo, que estão felizes, mas essa felicidade, ela não é original. Esse ajuntamento, muitas vezes, não é para o bem. Esse ajuntamento, às vezes, é para o mal. Preparam festividades, organizam festas, longas comilanças e bebedices, e depois disso, muitas brigas, muitas mortes, muita separação, muita gravidez, muitas doenças contagiosas que entraram no corpo por conta de se agruparem, de se ajuntarem. Mas se ajuntaram errado, se ajuntaram para o mal. Abraão, ele vivia a mesma coisa. Abraão vivia no seio familiar, a sua família, dentro do paganismo. Mesopotâmia, os seus pais, os seus entes queridos, eles praticavam a idolatria, culto aos ídolos mudos que não falam, que não tocam, que não ouvem, que não curam, que não salvam, que não podem abençoar. Abraão, ele estava praticando as mesmas práticas de seus pais, de seus parentes, no meio do paganismo na Mesopotâmia. Uma voz desconhecida fala com ele. Ele diz, Abraão, sai. Observe isso. Abraão está entranhado nos costumes da sua família. Seria muito estranho uma voz desconhecida dizer, sai daí. Sai, que eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Sai do meio. Quantas vezes Deus tem feito a mesma coisa com pessoas no século 21? Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus de alguma forma, dizendo, sai, sai do meio, sai dela. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir essa voz, mas pouquíssimas obedeceram a voz de Deus. Diferente de Abraão, que quando ouviu a voz de Deus, obedeceu na hora. Abraão, ouvindo a voz de Deus chamar ele, tirando ele do meio dos costumes pagãos da Mesopotâmia, saiu obedecendo a voz de Deus, deu ouvido à voz de Deus, abandonando, rejeitando o paganismo e a idolatria e as festas imorais, deu as costas para o mundo, voltando-se para Deus
e indo para um lugar que ele não conhecia. Isto é fé. E esta fé vence o mundo. Abrão venceu o mundo da idolatria, dos desejos pecaminosos. Deus concede esta oportunidade a todos para vencer os prazeres mundanos. O próprio João escreve: não ameis o mundo. É a voz de Deus falando, mas muitos não querem dar ouvidos à voz de Deus. E ainda vou mais adiante. Tem muitos que dão ouvido a outras vozes. Mas Abraão, ouvindo a voz de Deus, obedeceu. E foi ser uma grande nação. Por quê? Porque ele venceu o mundo pela fé. Glória a Deus. Nós, antes de estarmos em Cristo, nós estávamos nos costumes. Não são todos aqui que vieram do berço evangélico, como o nosso missionário veio, né, de um berço evangélico. A maioria de nós veio do paganismo. E vivíamos num lugar que nós estávamos acostumados naquele lugar. E um dia essa mesma voz falou conosco, através de Jesus Cristo, através de sua palavra, nos chamando: sai da tua parentela. E ouvindo a voz de Deus, nós vencemos essa primeira etapa, nós saímos, e nós temos que continuar andando. O que levou Abrão à vitória? O que levou Abrão a vencer o mundo? É que primeiro ele ouviu, olha só, 3 coisas Abrão fez para vencer. O que foi? Primeira coisa que ele fez, ouviu. Quantas pessoas Deus está falando, mas não querem ouvir? Deus está falando, não, Deus está gritando e não querem ouvir. Então a primeira coisa é ouvir a voz de Deus. Segunda coisa que tem que fazer, se mover, se mexer, tem que andar, tem que sair. Muitos ouvem a voz de Deus, mas não querem sair dos seus costumes, do seu conforto, da sua zona de conforto, aonde diz assim: eu aprendi até hoje assim, eu vou levar a minha vida assim, eu não vou mudar. Eu sou assim, eu aprendi assim, então eu vou levar assim mesmo. Eu vou na igreja, eu tomo a ceia, tá bom. Não tá bom não. Não tá bom. Tem que ser mudado. Não vos conformeis com esse mundo. Mas antes, transformai-vos. Transformai-vos. Não adianta só ouvir a voz de Deus e ficar parado no mesmo lugar. Se Abraão tivesse ficado parado na Mesopotâmia, existiam os hebreus, os judeus, a promessa viria da onde? Quando Deus te chamou, se você tivesse fechado, endurecido o teu coração, você ainda estaria lá, sim ou não? Você ainda estaria na mentira, nos vícios, no pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que você ouviu a voz de Deus, saiu do teu lugar e hoje está debaixo da potente mão de Deus. E você está em transição, porque você não é, você está no mundo, mas você não é do mundo. É peregrino nesta terra e está caminhando para o céu. Nós somos os caminhantes, os que vão para o céu. Então a primeira coisa importantíssima que o crente tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Deus falou, eu estou ouvindo. Agora qual foi a ordem? Sai do meio. Aí eu gosto da igreja, mas eu gosto de estar no meio também, sabe, missionário? Eu gosto muito de ir no culto, mas eu gosto de estar no meio, uma batucadinha, sabe? Uma batucadinha, um carteado,
Eu gosto de estar no meio. Cuidado. Se você gosta de estar no meio, você vai continuar no meio, você vai ficar no meio. Cuidado. A ordem de Deus foi para sair, tem que sair. Você não pertence mais àquele lugar. Não te pertence mais aquilo. Agora você tem dono. Agora você tem dono. Agora, existe algumas coisas que eu ouço por aí, não dá vontade nem de ouvir. A pessoa amava no passado uma fofoca, um fuxico. Escute isso. Você vai rir, não tem problema. Ri e se alegra em Cristo, que é bom. A pessoa no passado amava uma fofoca, um fuxico. Hoje em dia, irmãos, eu escutei um dia desse aí, o fuxico gospel. Oh, meu Deus. Ainda bem que os irmãos não conhecem isso aí, né? Os irmãos não conhecem aí, graças a Deus. Hoje tem por aí o fuxico gospel. Só o sangue de Jesus, irmãos. Você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Abandona essa prática. Ah, irmão Zé Luiz, eu senti tanta saudade dos meus amigos lá. Eu fui lá. Não, eu fui lá só para visitar meus amigos. Cuidado. Cuidado. O diabo, ele é sujo, irmãos. E ele é sábio. Ele só fica preparado, esperando a oportunidade. Não é? Você já viu aquele peixe? Se eu não me engano, é a moreia. Se não me falha a memória, é a moreia. Ela fica escondida na toca. Você viu ela, como é que ela caça? Ela se esconde. Se eu estiver errado aqui, os irmãos me perdoem, mas eu acredito que seja a moreia. Se não for a moreia, alguns peixes fazem isso. Tem essa característica. Lá tem um pescador lá. Se eu não me engano, é a moreia. Como é que ela caça? A moreia é predador, né, irmão Deus? É predador. Então o que acontece? Ela se esconde na toca. Ela fica escondidinha ali. E quando passa a sua presa, a sua caça, ela vai e... O que acontece? Ela está esperando uma oportunidade. Quando aparecer uma oportunidade, quando tiver um peixinho ali que der uma bobeirinha, parou no lugar errado, parou na porta errada. Quem está entendendo? Deixa eu ver quem está entendendo. Ô glória, ô glória, ô glória. O peixinho está ali no caminho dele, está certinho. Só que ele viu uma porta diferente, é colorida, tem um barulho bonito ali. Eu já estou até balançando meu corpo naquele barulho ali. Eu vou parar naquela porta ali para ver o que está acontecendo. Quando o peixe para naquela porta, a bocada é fatal. Irmãos, o diabo é assim. Ele trabalha assim. Quanto crente desavisado, né? Quanto crente desavisado. Ele sabe que não pode estar ali. Ah, mas tudo me é lícito. Verdade. Mas não acaba aí. O versículo acabou aí. Ah, mas tudo me é lícito. E Jesus não me proibiu de nada. Amém, não é verdade. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então cuidado. Muito cuidado. Não vai parar em qualquer lugar. Toma cuidado. Observa onde você está. Onde você está pisando. Observa com quem você está falando. Cuidado. O salmista diz, e não assenteis, né? Nem se assenteis na roda dos escarnecedores. O que diz lá, missionário, o Salmo? Vamos ver lá? Ó. Nos caminhos dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Olha aí, irmãos. Está na Bíblia ou não? Os irmãos que estão em casa, está na tua Bíblia em casa? Amém. Vai lá. Vamos abrir a Bíblia para ver, irmãos? Culto de ensino. Primeiro, Salmo primeiro. Salmo 1. É o primeiro Salmo, conhecidíssimo de todos. Missionário vai ler para nós. Culto de ensino, irmãos, é para isso mesmo, viu? Glória a Deus. Vê lá. O que diz lá, missionário? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Amém. Deus abençoe, missionário. Então veja. Por quê que o salmista está dizendo isso? Porque ele não pode se deter. Se o crente for se deter no lugar daqueles que não querem o céu de glória, o que vai acontecer? Ele vai ficar para trás, né? Vai perder tempo, não vai? Ah, mas eu fui lá para pregar a palavra. Mas foi lá para pregar. Mas quem pregou? Quem pregou para quem? Eu não entendi. Voltou pior? Não, mas eu fui lá para evangelizar. Mas evangelizou o quê? Voltou pior? Voltou falando igual eles? Voltou se vestindo igual? Quem que pregou para quem? Precisamos tomar cuidado com isso aí, né? A igreja é que tem que influenciar o mundo, não é o mundo que influencia a igreja. Inverteram os valores, né, irmão? Então o diabo ele anda em derredor. Ele fica esperando uma brecha, que nem a moreia, né, irmão Deusdete? É a moreia, né, irmão? Olha lá, é pescador profissional, irmão. Então, o peixe está ali, na toca. O peixinho desavisado passou, viu aquela toca bonita, né? Aquela toca, né, atraente, parou, perdeu a vida. Perdeu a salvação. Quantos crentes, irmãos? Quantos crentes que estão perdendo a salvação desse jeito? Quantos crentes? Que Deus tenha misericórdia. Agora, meus amados, vamos andar um pouco mais. Culto de ensino, essa igreja gosta da Bíblia. Essa igreja, louvado seja Deus por isso, os nossos pais nos ensinaram a observar a Bíblia Sagrada. E se esforçar, não só observar, mas se esforçar para obedecer, praticar, se esforçar. É assim que diz a Bíblia. Nós temos que se esforçar para entrar pela porta estreita. Ué, se a porta é estreitinha, irmãos, alguém vai entrar lá de atravessado, deitado? Não vai, não entra, não passa. Não é? Eu acho que até mesmo naquela porta que é um pouquinho mais larga, lá, se eu deitar e tentar rolar é fácil, né, missionário? Se eu tentar rolar é fácil, né, irmãos? Ô glória! Se eu tentar rolar fica fácil, né? Agora, irmão, se eu deitar ali e tentar passar deitado para lá, não passa aí, irmão Deusdete. Irmão Deusdete é pedreiro também lá. Ele já viu, já mediu com o olho, porque o pedreiro é assim. O pedreiro ele já não precisa nem de treino, ele mede com o olho, né? Olha lá, se eu tentar rolar ali, eu não passo naquela porta, irmão. Eu tenho que andar e me colocar de pé, endireitar e passar em pé, né? Aí eu passo. Porque tem crente que quer entrar no céu de qualquer jeito, né? Tem crente que acha que entra no céu rolando, né? De qualquer forma, qualquer jeito. Não é assim não, irmãos. Deus ele tem ciúme dos seus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Diz a Bíblia, Deus não divide a sua glória com ninguém. E o homem é a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Acho que Deus está contente quando o crente, no começo da semana, no fim de semana, ele vai para a bagunça. No começo de semana, ele volta tudo arrebentado para a igreja. Você acha que Deus quer dividir? Não, irmãos, não é assim. Quem gosta de dividir é o diabo que divide. O diabo gosta de dividir. Divide a família, divide a igreja, divide os casais. Os casais vivem em pé de guerra, brigando. É o diabo que faz isso, que gosta de dividir. Deus não divide não. Deus ele soma, ele congrega. Ele faz aquela união, ele traz os irmãos à união, ele traz o casal à união, os irmãos a estar mais junto. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos discorrer um pouco mais. Segunda carta de Paulo a Timóteo agora. Timóteo, vai voltando mais ainda aí. Segundo Timóteo, porque é carta, não é livro. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Ei! Não se esqueça, só pode vencer quem luta. Se não lutar, vence? Não vence. Tem gente que acha que vai vencer sem fazer nada, com o braço cruzado. Não ora, não lê Bíblia, não gosta de culto de ensino,
E acha que vai vencer. Vai vencer não. Como é que vai vencer? Só vence quem luta. No mundo tereis aflições. Jesus não falou não. No mundo é um mar de rosas. Mundo é brigadeiro, chocolate. Não. Há aflições. Jesus diz, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? A espada. Ô glória! Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Para se vencer o mundo, precisa ter fé. Preste atenção. E a fé não pode ser natural, sim ou não? A fé tem que ser sobrenatural. E para se vencer o mundo, é preciso ser um guerreiro, um lutador. Vai ter combate. Vai ter dia que o crente acorda sem vontade para a igreja, sem vontade de ler a Bíblia. Tem dia ou não tem, irmão? Sejamos sinceros com nós mesmos. Tem dia que é só o sangue. Deu hora de vir para o culto, o corpo quer ficar deitado no sofá. Tem dia que é dia de vir para o culto, é dia de culto, mas o corpo não quer vir. A carne luta. Tem uma picanha na geladeira, ô Jesus, faz a obra, Pai. Tem uma picanha na geladeira, o crente fala, não vou no culto não, eu vou assar a picanha hoje. E se os irmãos for assar a picanha, convida o pastor, tá bom? Depois do culto nós assamos a picanha. Ô glória. O pastor está precisando comer um pouco. Amados, glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós vamos ler aqui com o nosso missionário. Para nós ver alguém que combateu o combate, que lutou e venceu, e recebeu a coroa. Lembra do tema? No Apocalipse, capítulo 3, verso 21? E ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono. Olha só. Olha a recompensa que Deus ofereceu para aqueles que vencer. É só para o que vencer ou não? Está escrito aí. É só para o que vencer. Que derrotado é o diabo, sim ou não? E ele já é derrotado. O lugar dele está preparado. Alguém acha que o inferno foi feito para o homem? Não, irmãos. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo. Agora aqueles que não aceitarem a Cristo, e infelizmente a casa está pronta. Ô glória! Esta igreja prega a Bíblia, irmãos. Esta igreja prega a palavra. Prega a palavra, ô glória! Glória a Deus. Vamos lá, missionário. 2 Timóteo, você que está em casa, Deus te abençoe ricamente, viu? Confira a palavra conosco. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oh, glória a Deus. Tem alguém que ama a vinda de Cristo ainda? Não? Deixa eu ver quantos. Quantos estão amando a vinda de Cristo? Porque tem muitos que já desistiu. Irmão Zé Luiz, isso aí não existe não. Prova para você que existe. Sim. A Bíblia diz que a fé não é de todo mundo. Veja que o apóstolo São Paulo, próximo da sua partida desta terra, quando ele está prestes a partir, preso em Roma, numa prisão até considerada, aquela prisão era só para alguém de luxo mesmo. Eram pessoas ali importantes. Agora, veja algo interessante que ele falou. Paulo diz que ele combateu o bom... Vou até falar, está perto do missionário, que está com a Bíblia aberta. Os irmãos também. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Primeiro, que ele não falou assim, que droga de vida. Eu não aguento mais isso. Ele falou isso não. Porque tem gente que só sabe reclamar, né? Só sabe murmurar, já levanta da cama reclamando. Ah, mais ou menos, vai que nem Angola. Não. Paulo disse o quê? Eu combati o quê?
O bom combate, irmão. Ele não falou, mais ou menos, vai, tá mais ou menos. Não. Começa daí a fé. Crente que vive que nem avestruz, com a cabeça no buraco, que nem avestruz. Nada disso. É cabeça em pé. Como é que nós vamos olhar para o autor e consumador da fé, se nós estamos com a cabeça lá embaixo? Derrotado, já acorda da cama derrotado. Nada disso. Paulo diz, eu combati o bom combate. Que bom combate era esse? Era o evangelho. Era o ministério que ele recebeu. Tem gente que vem para a igreja e a vida dela com Cristo torna um peso. Hoje tem culto. Como se fosse um peso. Hoje tem culto. Hoje eu tenho que ir para a igreja. Não, você tem que ir na igreja não. Você não tem que ir na igreja. Não é a igreja que precisa de mim, Zé Luiz. Sou eu que preciso dela. Não é ela que precisa de mim. Sou eu que preciso dele. E aqui nós se juntamos no templo e formamos uma igreja aqui. E com muita alegria, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria. Jesus diz que os mandamentos dele não é pesado. Como é que eu posso vir no culto e ficar de cara amarrada? Não, é com alegria. Estou servindo a Jesus. Não é o irmão Zé Luiz. Não, eu sirvo a Jesus Cristo. Por isso estou alegre na casa de Deus, porque eu sirvo a Jesus. Eu estou feliz porque eu vou para o céu de glória. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alguém diz, eu tenho que ir na igreja, eu preciso ir na igreja, irmão, já está errado. Teu culto já começou errado. Porque o culto não começa aqui, começa em casa. O culto já começou errado. A reverência já faltou em casa, meu. Não. Você tem que vir para o culto e trazer o Espírito junto. Senão não adianta. É o Espírito de Deus e testifica com o Espírito do homem. Diz lá em Romanos, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Agora, se eu deixar o Espírito em casa, não adiantou eu vir para a igreja. Eu só trouxe o corpo para a igreja, mas minha cabeça está lá, o que será que eu vou fazer de janta? O que será que amanhã? Não é amanhã, é agora. Não é amanhã, é hoje. O amanhã não te pertence, não. Te pertence agora, aqui. É o culto. Levanta a mão e dá glória para Ele. Então veja que Paulo já começa nos ensinando. Eu combati o bom combate. E depois ele diz o que mesmo, missionário? A próxima fala dele é o quê? Acabei a carreira. Acabei a carreira, quer dizer, eu acabei a minha luta, o meu combate, a minha ocupação, eu terminei, eu cumpri. E o que mais? Guardei a fé. Aí, ó, obrigado, missionário. Ele diz, eu guardei a fé. Irmãos, a coisa mais difícil no mundo é você encontrar um crente de tanto tempo servindo a Deus e ele falar para você assim, você sabe que eu já não acredito mais em nada. Talvez você nunca encontrou um assim, mas eu já. Crente diz que é. Ele diz, eu já não acredito mais. São tantas coisas. Eu já não consigo ver mais nada. Eu já não consigo ver verdade em ninguém mais. Eu já não acredito mais em ninguém. Mas peraí, Jesus não é alguém para mim? Como assim eu não acredito mais? Quando eu levantei a minha mão no templo, eu aceitei quem é o pastor. E se o pastor morrer, acabou para mim? O pastor morreu, Jesus levou o pastor. Vamos à igreja mais não, o pastor já morreu mesmo? Vou na igreja para quê agora? Não. Quando eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Jesus é o meu pastor. Eu aceitei Ele. Ele já foi para o céu. E Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E um dia Ele vai vir nos buscar. Eu tenho que continuar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Tem que se esforçar para entrar nela. Com alegria. É com alegria. Mas tem que guardar a fé.
O que Paulo está dizendo é isso. Eu guardei a fé, quer dizer, eu guardei a ferramenta principal para me chegar no final, para me receber a coroa da vitória. É a fé. A nossa fé, irmãos, não pode esmorecer. Eu sei. Eu sou de carne e osso. Eu sei que existem dias e dias. Nós sabemos disso. Tem dia que é só a mão de Deus, irmão. Quem não sabe? Quem não vive isso? Tem dia que é só o Senhor. Mas nós não podemos esmorecer, irmãos. Nós temos um advogado. E a vitória que vai vencer tudo isso é a fé. Se nós abandonar a fé, deixar a fé em qualquer canto, em qualquer lugar, como venceremos? Paulo dá a receita. Ele diz: eu guardei a fé comigo, eu agarrei a fé firme e segurei ela até o fim. E ela foi responsável por eu receber a coroa da vitória. Você não pode encostar a fé, não. Acabou o culto. Essa semana não tem culto mais. Fica aí, fé. Agora eu vou ver minha vida. Fica aí, fé. Quando chegar domingo eu te pego de novo. Vai para a igreja. Agora fica aí que eu vou viver. Paulo não fez isso. Paulo disse: eu guardei a fé. Eu guardei comigo. Eu combati o combate. Eu lutei. Eu guardei a fé. E eu recebi a coroa. A fé, ela é o responsável pelo crente chegar no céu de glória. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Deus existe, não é verdade? Diz a Bíblia. Se ele não acreditar que Deus existe, como é que ele vai se aproximar de Deus? Para quê? Ah, mas será? Ah, mais ou menos. A tua fé está com problema. Amados, a vitória que vence o mundo, ela tem que estar conosco a todo instante. Essa ferramenta que vai levar o crente para o céu. Essa ferramenta, a fé, é que vai fazer o crente ficar na posição até a volta de Jesus. Aqueles que amam a vinda de Cristo nosso Senhor, quando Jesus vier, quando chegar esse grande dia, o crente vai estar abraçado com a fé, e é com ela que ele vai subir para o céu, e é com esta fé que nós vamos decretar a vitória. E aí, missionário, Apocalipse capítulo 3 verso 21, para encerrar. Vamos encerrar esse ensino recitando Apocalipse capítulo 3 versículo 21. Quando o crente guardar a fé, quando o crente combater, lutar, Apocalipse capítulo 3 verso 21 diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Olha para a tua vida de fé, olha para a tua vida espiritual. Você está vencendo? Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Você que está em casa, está nos acompanhando. Eu sei que nós estamos passando um processo. Nós ainda não chegamos no céu de glória. Nós estamos lutando aqui nessa terra. Mas dentro de um combate, existem momentos. Existem guerras que ela tem momento. A própria Bíblia mostra isso. A Bíblia diz que Israel tinha hora que lutava e perdia e combatia e vencia. Não é? E uma guerra, um combate é assim. Uma hora você está bem, outra hora você está cansado. Mas o importante é você não parar. Agora, neste combate, na tua lida, na tua vida de fé, como é que você está? Cansado? Você está vencendo? Você está no chão? Está perdendo? A arma que Deus te deu para vencer esse combate está na tua mão ainda ou você jogou fora? Ainda está contigo você que está em casa? A ferramenta que Deus te deu,
para você vencer o mundo, está com você ainda? Você ainda está segurando? Você guardou a tua fé? Tem guardado a tua fé? Vamos fechar os olhos. Eu quero orar com você nesta noite. Vou orar por você também, mas eu quero orar com você. É você quem sabe como anda a tua fé. Certa feita chegou uma mulher para Jesus e queria receber uma cura. Jesus curou, fez o milagre. E depois Jesus falou para ela: pode ir embora, a tua fé te salvou. Se ela não tivesse fé, ela não tinha recebido a cura, né? Eu sei que todos aqui querem receber a vitória, sim ou não? Quantos querem a vitória? Só a tua fé que pode chegar lá. É só a tua fé que pode alcançar a vitória. Se você tiver fé, você pode alcançar. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode vencer o mundo. Aquilo que te acusa, aquilo que te fere, aquilo que muitas vezes tenta te esmorecer para você abandonar. Feche os teus olhos. Ore, fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos nesta noite, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, ouvimos a Tua palavra, meu Deus, nesta noite. E nós estamos aqui como aqueles que querem, que precisam. Como aqueles, meu Deus, que querem, meu Deus, se esforçar neste combate. Que querem vencer este combate, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina. Nos ensina a guardar a fé como Paulo, teu servo, guardou. Nos ensina, meu Deus, ao final deste combate, nós recebemos também a coroa da vitória. Pai Santo, a Tua palavra foi liberada. Ó Deus, queremos a promessa de assentarmos contigo no trono, como Tu estás assentado com Deus Pai neste instante. Pai bondoso, nos ajude. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Pai bondoso, esta pessoa amada e querida que está em casa, nós queremos apresentá-las em Tuas mãos agora. Todos esses que estão conosco na live e os que virão esta live uma outra hora. Ó Deus, acrescenta-lhes também a fé, Pai. Em nome de Jesus, impetra, meu Deus, a esperança nestes corações. Cura este coração enfermo, Pai. Cura, meu Deus, esta mente, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa o Teu povo, Pai. Ó Deus, levanta o Teu povo, Senhor. Acrescenta-nos a fé que vence o mundo, Pai. Não permita, meu Deus, que nós venhamos desprezar essa tão poderosa ferramenta, meu Senhor. Repreende todo o mal que vem contra nós, Pai. E toda a ferramenta preparada contra esta igreja, este povo e os ouvintes da internet, não prospere, em nome de Jesus. Deus Santo, abençoa o Teu povo. Leva os Teus filhos em paz, meu Deus, para os seus lares. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.